Quem está cheio de Deus, o diabo não toca não. Pode fazer macumba, feitiçaria, pode fazer o que for para poder destruir a vida da pessoa. Se tem a presença de Deus, não pega. Se tem algo mal que está pegando, é porque falta a presença de Deus. Sim, tem gente que busca a presença de Deus só no exterior, na gravata que prega, ali no seu terno, nas suas vestes, em costumes, mas por dentro falta a presença. Essa presença que nos mantém livre do mal. E eu quero trazer para você um versículo bíblico que é muito revelador. A Bíblia fala no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 12, você pode ler, capítulo 12, verso 43 ao 45. Preste bastante atenção. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não o encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Segura aí, segura que eu vou ler mais. Ou seja, uma pessoa então, ela não conhecia Deus, ela encontra Deus, o Senhor, ele entra e faz a obra. Agora eu vou responder claramente essa pergunta: pode ou não pode um crente, um cristão, ser possesso ou estar possesso de um espírito imundo? Preste bastante atenção. A Bíblia conta então que alguém então encontra o Senhor. Sim, o Espírito de Deus, a presença de Deus, o Espírito Santo entra, arranca todos aqueles males, aquelas obras que então controlava e manipulava a vida dessa pessoa e a fazia escrava de sentimentos profanos e pecaminosos. Purifica essa pessoa, limpa a casa fica toda adornada. O Espírito de Deus começa a habitar ali, mas muita gente se engana. O Espírito de Deus, a Bíblia nos fala Espírito Santo, santidade. Aí a pessoa, ela aos poucos, ela começa a cair. Ninguém cai de uma vez, tá? Ninguém cai de uma vez. Vai caindo pouco a pouco. Já viu o mercado de ações, como é? Chega um momento que as pessoas começam a disparar a venda por algum motivo, e naquele momento, lentamente, o gráfico começa a reverter. Começa um cenário de queda. E naquele momento do cenário de descendência ali do gráfico, aí ele vai despontando, ele vai perdendo ali preço, vai caindo o seu preço. Ele não está lá em $5, um exemplo, e cai para 1 de uma vez. Vai caindo aos poucos, porque as pessoas aos poucos vai havendo uma demanda de venda daquelas ações. A mesma forma acontece conosco. Um dia eu oro menos. No outro dia eu leio menos a Bíblia. No outro dia eu crio uma situação boba lá na igreja. De repente eu começo a discutir com o irmão da igreja. Eu diminuo mais um culto na igreja. Eu de repente começo a envolver com algumas pessoas que não têm uma índole cristã. Eu não falava palavrão, comecei a falar um palavrão. Eu não envolvia com certas pessoas e estou ali agora praticando algumas coisas que elas praticam. Quando você vê, você se encontra em uma situação de queda espiritual. É nesse momento que o inimigo, o diabo, encontra espaço porque não está vendo mais ali uma prática de santidade. Espírito Santo. A Bíblia mesmo nos fala: não entristeçais o Espírito Santo que habita em vós. Ou seja, entristece ele. Sabe o que ele faz? Pega ali então o que ele tem de melhor, que é aquela presença sagrada. Ele sai e deixa a casa como? Vazia. Aí a Bíblia então conta que o Espírito ele entra, Mas antes disso, ele saiu porque ele é obrigado a sair quando tem a presença de Deus. O poder de Deus é tão grande que não existe inimigo nenhum que possa combatê-lo. Então, quando tem a presença de Deus, ele é obrigado a sair. Quando ele sai, ele anda por lugares áridos. Ou seja, eles chegam até a apanhar pelas suas autoridades espirituais do inferno. Eu não mandei você destruir aquela vida? Eu não mandei você prendê-la no vício? Agora essa pessoa está largando o vício e tal. Anda por lugares áridos, lugares difíceis. Lembra do endemoniado de Gadareno?
quando ele encontra a presença de Cristo Jesus, naquele momento, aquele homem possesso que andava nu pelo cemitério, existem estudos que até dizem que comia carne humana, ele cai de joelhos e fala: o que temos contigo, ó Cristo, Filho do Deus Altíssimo? O poder que há em Cristo, aleluia. Naquele momento eles viram o próprio Pai, o Deus Todo-Poderoso diante deles. E eles dizem, que ele, por favor, não nos mande para o lugar de trevas, ou seja, não nos mande para aqueles lugares áridos. E pede para que então, naquele momento, eles fossem lançados numa manada de porcos. E uma das palavras dos Espíritos foi: o que temos contigo, mostrando o poder de Deus em relação a eles. E ainda diz: por favor, não nos envie para aqueles lugares, que eles iam apanhar, eles iam sofrer mais ainda. E então, naquele momento, o Cristo ainda pergunta para eles: quem é? O que você é? Quem está aí? Eles dizem: legião, porque somos muitos. E tantos eram que quando saem aqueles espíritos, enquanto Cristo Jesus permite que eles saiam daquele corpo, automaticamente aqueles espíritos, para não ir para lugares áridos, infiltra em outros corpos. Desta vez, de porcos. E o espírito destrutivo que estava sobre aquele homem era tão violento que automaticamente todos aqueles porcos se lançam ao abismo, morrendo todos eles. O que isso quer dizer? Aqueles espíritos fatalmente levariam aquele homem ao suicídio e à morte. E possivelmente era o próximo passo que aquele homem passaria. Cristo Jesus então aparece a presença dele diante daquele homem e começa a mudar a vida dele por completo. Sim, um homem que tinha família, tinha esposa, tinha filhos. Um homem que tinha tantos sonhos, tantos projetos, e agora todos tinham medo dele porque ele corria atrás, ele agredia as pessoas. Ele ali teve um encontro com o próprio Cristo. Mas estamos falando agora de algo ao contrário, de alguém então que tinha a presença de Deus e perde a presença de Deus. Olha o que esses mesmos espíritos então fazem. Eles dizem: voltarei para a casa de onde saí. Então, Deus limpa, purifica, a pessoa vai na igreja, chora, daqui a pouco ela começa a afastar de Deus. Você acha que aqueles espíritos desistiram daquela alma? Não. Eles não desistem. Eles são como aquele cachorro, sabe? Que vem e late, daqui a pouco ele vai e volta de novo. Ele insiste. Ele vai e volta. Até o Senhor, então, nos incita a sempre resistir ao diabo, que ele vai fugir. Ele foge, mas volta. E nesse momento, olha o que o diabo diz. O inimigo fala, Mateus, capítulo 12, do versículo agora 44. Voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Porque quem fez isso? O Espírito de Deus. O versículo 45. Então ele vai atrás consigo, ele já vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Bíblia. Está na Bíblia isso. Ou seja, aí aquele demônio, ele apanha e tal, chega só que cheguei lá, não tá mais com um homem de branco. Tá vacilando, andando errante. Bora lá, casa limpinha. Vamos reforçar a nossa ação sobre a vida dele ou dela. Aí a Bíblia conta, então, que leva 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passam a viver ali. Lembra que o Senhor fala? Que então o Espírito de Deus, ele não habita mais em templos feitos por mãos de homens, ele habita dentro de nós. Espírito não pode habitar em nenhum outro lugar, a não ser dentro dos humanos, ou até mesmo de animais, que até podemos trazer um estudo sobre isso depois. Você sabia que até existem animais que ficam possessos? Vamos trabalhar isso numa outra oportunidade. Mas, preste bastante atenção.
Nesse momento, então, agora os espíritos, quando... Se todas as pessoas do mundo não dessem lugar para o diabo não poderia fazer nada. Absolutamente nada. Existiria a força maligna nas regiões celestiais, mas sem uma atuação na terra. E quem dá autoridade? Os homens. Tem pessoa que abre o corpo e fala, entra mesmo, Pombagíria, entra mesmo, Zé Pilintra, entra mesmo, né, que são nomes de demônios. Entra mesmo, faz a obra. E as pessoas dão lugar ao seu corpo e aí usam. Se ninguém na terra desse lugar para espírito maligno nenhum, eles não poderiam fazer nenhuma obra. E todas as obras malignas que são feitas hoje na terra são feitas por intermédio do diabo, o inimigo, anjos caídos, usando mãos e pessoas.